Começando mais um Pau de Papo com o Maurício, agora também com transmissão pela TV Guarulhos no canal 3 da NET, claro, ou 508 da Vivo. Para você que nos acompanha e ainda não está inscrito, inscreva-se, inscreva-se, inscreva-se. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. E para você que está inscrito, já deixa seu like e ativa o sininho lá para ter notificação. Agradecer também os nossos companheiros aí, a Guarupaz e The Rock Barbearia. Tanto a Guarupaz quanto The Rock, estão os caras lá que estão dirigindo, é os Márcio. Então o Márcio que faz esse, olha, meu barbear que lindo, meu cabelinho lindo aqui. Preciso passar aí logo, hein, Márcio? E o Márcio da Guarupaz também. Estamos aqui hoje com na verdade, uma pessoa maravilhosa, né? Que a gente vai discutir sobre política e não é um político. É isso aí. Na verdade, é político. Todo mundo fala política, é político. Mas é Fábio Chape. Fábio, muito prazer, muito obrigado. Prazer, Mauricião, como você tá? Muito bem, graças a Deus. E tranquilo? você? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Valeu você pelo convite. O Fábio, ele é escritor, ativista, palestrante, produtor de eventos. Escreve crônicas e poesias e também publicou contos eróticos. Política vai pra tudo quanto é lado, bicho. Escreveu para veículos como Quebrando o Tabu, Smoke Buddies, como é que fala? Smoke Buddies, esse faz Smoke tempo, hein? Buddies. Caramba, os caras foram lá atrás. E Mídia Ninja. Agora eu tô percebendo, hein? Os caras foram lá pra trás mesmo. Aí já não é. A biografia antiga sim, mesmo, sim, hein? sim. E Mídia Ninja. Também. Também, Mídia Ninja é maravilhosa, cara. Maravilhosa. Mas me fala aqui, escritor, ativista, palestrante, produtor. Quando começou o seu interesse pela literatura? Cara, eu sempre gostei de redação na escola, né? Sempre foi aquela matéria que eu me dei o bem. nerd, né? Não, porque matemática eu era ruim pra caceta. É mesmo? Então, na parte de escrever eu gostava, parte de história. Então, eu fazia umas redações ali, ficava bonitinho, a professora lia a redação lá na frente. E eu falava, caceta, pra compensar a matemática, né? Eu tomava cintada pela matemática e ganhava a medalhinha pela redação. Enfim, comecei gostando de redação. Já na adolescência ali, não sei se vocês lembram do saudoso Orkut. Cara, eu usei bem pouco. Então, o Orkut, cara, ele tinha algumas áreas ali muito diferentes de rede social como hoje. Você mandava o tal do scrap, você deixava depoimento, você tinha também uma bio. Nessa bio do Orkut, eu comecei a já escrever umas coisinhas diferentes, tal. Tinha o Fotolog, outra rede social lá das antigas. Eu gostava de escrever também, enfim. Fui pegando gosto por escrever. Escrevi letra das minhas bandas de heavy metal da adolescência, que eu tocava um metal, tocava e cantava um baixão. Tocava o baixão e cantava um metal, entendeu? Então... Tocava ou não toca mais? Eu não toco mais, não sai mais nada, cara. Eu pego o baixo, eu falo, caramba, um dia eu já toquei. Baixo, você abaixa ele. Um dia eu já toquei. Não parece que um dia eu já toquei. E cantar não era cantar, né, pessoal? Era um berro, é um pouquinho diferente. Enfim, escrevendo um pouco de tudo ali, Fotolog, Orkut, letra de banda, tudo mais, fui tomando bastante gosto pela escrita. Ali, depois dos 23 anos, comecei a publicar alguns e-books no comecinho do Facebook e tudo mais, e a coisa foi acontecendo. Aí abre blog e começa a postar e tudo mais, mas para entrar na temática política, foi a partir de junho de 2013. Quando vieram as manifestações, eu fui lá, eu falei, quero entender o que está acontecendo. Eu não era politizado. Eu não entendia a diferença de esquerda, direita, o que era Estado, o que não era, não sabia nada. Mas fui lá nas manifestações quando estourou em junho. Inteligentemente, você foi entender o que estava acontecendo. Exatamente. E foi estudar. Eu escrevia para redes sociais. Não igual muito analfabeto político que chegou lá e começou a gritar e não sabia para onde estava gritando. Eu era um analfabeto político. Eu fui lá para deixar de ser. Entendeu? Esse foi o lance. E ali no meio daquele gás lacrimogêneo, daquela coisa toda ali, aí eu peguei gosto por política. Porque eu chegava em casa e relatava o que tinha acontecido. Relatava o que a polícia tinha feito com os manifestantes, o que Black Bloc tinha feito com polícia, o que a galera tinha protestado, quem levantou bandeira do quê, pedindo o quê. Você escrevia suas lágrimas. Eu escrevia as minhas lágrimas e ainda tinha um resquício de gás lacrimogêneo nelas ali, né? E aí, escrevendo esse tipo de material, postando nas redes sociais, a galera começou a se identificar. No que eles começaram a se identificar, eu não parei mais e também até hoje. Depois vou falar desse livro nós vamos falar disso aí já, porque tem uma outra coisa que interessa muito aqui, ainda mais o pezinho ali. Interessa bastante. Literatura erótica. A partir de que momento entrou a literatura erótica na sua vida? Cara, tirando aquela época do... que você não tá fazendo nada. Mais ou menos, cara. Esse trabalho aí com literatura erótica foi sobrevivência, né? Eu escrevia, vivo da escrita já há muito tempo, e eu precisava dar um jeito de pagar os meus boletos, de dar conta do viver, né? Então saiu, não sei se vocês lembram ali que saiu aquele
50 Tons de Cinza, faz bastante tempo, né? Sim. E aí eu comecei a escrever, abri um blog chamado Tive um Sonho Pornô. E comecei a escrever textos por ali, esses textos viralizavam, começaram a crescer, depois eu comecei a narrar essas histórias, fundei uma plataforma com narração de histórias, mas esse é um tema que hoje em dia eu já não estou mais envolvido, graças a Deus eu consigo sobreviver só de conteúdo e análise política, e esse é o meu foco hoje em dia. O conteúdo erótico, eu trabalhei com ele bastante tempo, por 10 anos mais ou menos, mas é um conteúdo que eu não faço mais. Mas eu fiquei sabendo que muitas de suas poesias já foram tatuadas por mulheres. Muito. Você tem alguma avaliação assim diz? Já teve algum retorno delas? Tal? Como é que é isso? Teve de tudo, cara, porque como Teve de tudo? como começou Ou quase de tudo? Quase de 95%, vai. O que aconteceu, cara? Eu escrevi poema por bastante tempo. Ali naquele período de 2012, 13, 14, eu estava realmente engajado em escrever. Então eu escrevia político, erótico, poesia, crônica, porque era o meu trabalho e esse trabalho eu precisava entender onde ele ia dar mais fruto. Então eu saí distribuindo esse conteúdo. No que eu escrevia algumas coisas de relacionamento, mais poéticas e tudo mais, começou a surgir algumas pessoas com um poema tatuado. E aí vinham me mostrar em evento de lançamento de livro, coisa desse tipo. Pô, que bacana. Na primeira vez eu me emocionei e aí me veio uma sacada. Por que as pessoas ficam procurando o poema que já existe para tatuar, se eu posso criar uma coisa personalizada para elas? E aí eu criei um serviço personalizado de tatuar poesia. A pessoa me falava, eu tinha um questionário, né? Ela me falava os sonhos, as vontades, os medos, o que é o amor, o que é a dor, se ela quer uma tatu mais familiar, mais religiosa, mais poética. A partir das respostas dela, eu ia lá, formulava algumas opções, a pessoa escolhia, lapidava mais um pouco e tatuava. Então eu criei um serviço a partir do poema tatuado. Cara, entendeu? que legal, mano. Essa aí é bacana mesmo, hein? O cara que vive de escrita e que mete um louco desse, cara, você precisa encontrar caminhos. E esse foi um dos caminhos que eu encontrei e deu bastante certo. Mas você estava falando também que essa questão política você começou ali na época de 2013 e tal, com todas aquelas manifestações que teve. Mas você foi funcionário da Volkswagen também, né? Trabalhei aí. Inclusive fez um trabalho lá na Ala 14. Caramba, os caras foram. O inferno na terra. Os caras foram. Você trabalhou na Vox também? Não, não trabalhei. Cara, eu sou metalúrgico, sim. formado, trabalhei na Belzer, mas depois eu virei condutor. Não, E eu aí- quero dar os parabéns pra quem fez essa pesquisa aqui, que eu tô surpreso Não, peraí, mas pra esses caras aqui, caceta. eu tô sempre brigando com O esses cara não caras aí. brincou em serviço, não. Dessa vez os caras foram. Eu tô O vendo que cara vocês não falaram com brincou os esse caras serviço, antes pra ficar, né, protegendo vocês, porque é final do ano, os caras estão querendo 13 teve terceiro. uma caixinha, um Pix, hoje em dia tem o Pix, né? Os caras estão querendo 13 Facilita terceiro aqui, muito, porque né? já. Caraca, a pesquisa foi muito boa. Eu, de fato, trabalhei na Volkswagen, eu sou de família de peão, sou do ABC, morei em Santo André a vida toda. Então, difícil você ou não ser peão ou não conhecer um peão, né? Eu fui peão, meu pai era peão, trabalhei lá na Volkswagen, foi um período muito doido da minha vida, porque eu entrava às 6 horas da manhã, ia pra faculdade à noite, dormia, era um luxo completo, já fui assaltado em ponto de ônibus, depois a gente tem que falar isso, como que o cara me rouba um trabalhador 4h30 da manhã no ponto de ônibus, cara? Esse é um vagabundo. É inadmissível, Isso cara, não, é não inadmissível. serve, não presta nem pra ser bandido. É Desculpa, mas não inadmissível, presta. puta que me pariu. Cara, É mas a mesma enfim, coisa que um trabalhador votar no Bolsonaro. ou em bolsonarista. não faz muito sentido, né? A gente tem que buscar entender. É ladrão, a gente tem ladrão de trabalhador. a gente tem que tentar entender por que o cara faz isso, pra ele deixar de fazer isso. A gente tem um discurso. Não, a gente pode entender, mostrando- mas precisa fazer o cara entender isso. Isso, mas essa é a minha função. Essa é a minha então, missão. Isso nós vamos falar aqui Fazer o bastante. cara entender por que o bolsonarismo não é pró-trabalhadores, porque no discurso, ele pode até falar alguma coisa, mas e na prática? O que ele fez? É a reforma da Previdência? Ele manteve a reforma trabalhista? O que ele fez para os trabalhadores? Porque a gente tem uma divisão na sociedade hoje que é muito interessante. Não sei se a gente já vai misturar muitos Não, vamos assuntos. conversar primeiro sobre a... Volks. Bora. Vai E depois eu vou entrar nessa. Isso, nós vamos Enfim, entrar cara, bastante. trabalhei lá na Volks, trabalhei na estamparia, trabalhei na armação, trabalhei na Ala 14, que é a montagem final, montei carro E lá. por que o inferno na Terra? Porque Vamos puta lá. que eu pariu, cara. A época ali, que eu trabalhei lá 2007, 2008, sei lá, se chegou 2009 também, acho que só 2007 e 2008, tava vendendo carro pra caceta, né? Tava vendendo muito carro. E era uma loucura, era cara. linha. Linha de produção, a galera vê de longe, não entende o drama que é aquilo ali, cara. Porque é você trabalhar correndo atrás do seu trabalho, literalmente. Então, eu Você já trabalho... correndo atrás do prejuízo, É, né? literalmente. Porque você já tá passando. E aí quando é o Tem aquele prejuízo, o filme pessoal do- fala que caiu o trabalho. Aí você tem que ir lá se atrás do trabalho de todo mundo. Filme É do loucura. Chaplin que mostra isso. Isso, Tem um ali filme na década maravilhoso. de 20, 30, né? Isso, Tempo é. pra cacete.
Tempos modernos, ele já mostrava isso lá. E é isso, cara, ali 2008 vendendo carro pra caramba e você correndo atrás da Kombi pra montar o vidro, a porta, a maçaneta que você não montou a tempo e não sei o quê. Já caiu uma barra de suspensão da Kombi na minha cabeça, já fiquei meio... Já saiu o Kombi sem barra de direção? Sem barra de direção. Acho que não. É mas muito... Sem maçaneta de porta, teve que buscar ela lá fora. É muito... a coisa é revisada pesado, não, assim. O negócio a qualidade é bruto. Um controle de qualidade. A qualidade muito... mais a qualidade de vida do trabalhador é outra fudida, história, né? O negócio é mais complicado. Tive bastante problema na virilha, nos dedos, um monte de coisa. Tem trabalho que eles te colocam meio como punição, né? Você não fez bem um trabalho, então vem cá, que você vai parafusar a pedaleira. Então imagina, o polo passando baixinho assim, você tendo que agachar o dia inteiro. Aí agacha, parafusa, levanta. Agacha, parafusa, levanta. Agacha, parafusa... Era uma loucura, né, cara? Pelo amor de Deus. Ainda bem que eu saí daquilo ali. E é um emprego e os caras dão castigo. Porque se eles acham que você tá fazendo o corpo mole, se eles acham que você não tá dando conta, ou que você é um indisciplinado, qualquer coisa nesse sentido, como eu fazia faculdade à noite, dormia muito pouco, então é difícil pra caramba você lidar com isso, né? E com muita dor e tudo mais. Tem muita gente que segura a dor, o cara precisa pra caramba, ele tá sustentando a família ali, ele segura a dor, ele não fala nada. Eu, como ainda morava com os meus pais, tava na faculdade, tava novão, 19, 20, 21 anos ali, eu me dava o luxo de falar que tava doendo. Sim. Porque tem muito trabalhador que não se dá esse luxo de falar que tá doendo, não. Aí, 30 anos depois, ele conhece um advogado que fala, pô, você não precisa aceitar isso, não. Aí ele ganha um processo por insalubridade, entendeu? Às vezes. Às vezes, nem sempre, né? Mas ali, nesse período, deu pra... aprender bastante coisa, entender como funciona o mundo da metalurgia, que eu só ouvia falar do meu pai, né? Meu pai fez carreira ali dentro da Volks, peão também. Eu via da boca dele, mas eu não tinha visto de perto. Eu vi de perto, entendo que muitas pessoas precisam, entendo que a Volkswagen pode ser uma mãe para muita gente, mas para muitas pessoas que miram coisas mais altas, que ali, de repente, ainda não estão sustentando uma família e tudo mais, elas vão por outros caminhos. Capitalismo, não tem jeito, capitalismo produção, e isso às custas da saúde do trabalhador, né? E você chegou a ver, você chegou a participar da organização dos trabalhadores nessa época? Eu não tinha ideia de como a coisa funcionava, eu não era politizado, assim como a maioria das pessoas naquela época da minha idade... Você só se politizava se você fizesse uma faculdade na área ou se você participasse do sindicato e tudo mais. Eu não tinha esse entrosamento com o sindicato, não entendia a função deles, não entendia nem direito o que estava acontecendo no país. Isso daí foi acontecer só depois mesmo. Eu era alienado, né? Assim como muitas pessoas que vieram de escola pública, que é como eu vim, dos bairros da onde eu vim. Que até hoje as pessoas e nossos políticos trabalham muito para alienar as pessoas. Às vezes é proposital, né? E tem um lance também. Às vezes não. Muitas vezes, em muitos casos, né? Mas tem um lance também, cara, que a vida tá acontecendo, você tá pegando o trenzão ali cedo, quando eu tava na Volks eu pegava o fretado, não era o trem, mas outros trabalhos, né? Você tá pegando o trem cedo, você tá voltando com o CCzão na sua cara ali, e aí depois você tem que estudar à noite, e você come a marmita gelada, e às vezes o micro-ondas quebrou e não sei o quê. Então você às vezes não tem tempo de pensar alguma coisa que seja mais pra fora da sua vida. Que também acho que é mais proposital. Macro, né? Que também acho que é proposital. Você não tem tempo de pensar, tempo de você não pensar. Eu costumo dizer que não é uma luta de classe, é uma guerra de classe. Então, você tem que acabar com o exército inimigo. Então, os trabalhadores é um exército inimigo. Então, tem que cansar, tem que deixar na chuva, tem que deixar doente, tem que deixar mal alimentado, justamente para o trabalhador não pensar. E se não fosse o movimento da grevista, a greve dos trabalhadores ali nos anos 70, nos anos 80, tudo isso que o trabalhador tem, não ia ter. Era o que eu ia perguntar, assim, porque mesmo você não participando, durante muito tempo os trabalhadores organizados conquistaram, e até hoje, mas conquistaram direitos, e são direitos históricos, direitos que as pessoas, inclusive, perderam vidas lutando por esses direitos, né? E houve um retrocesso, assim, terrível na época do Bolsonaro, né? Começou no Temer, hein? Não esqueçamos, hein? Não esqueçamos. Na verdade, já em FHC já teve muita coisa que aconteceu, mas o Temer veio arrebentando e o Bolsonaro veio dizimando, né? Assim como alguns prefeitos, que nem o prefeito da minha cidade, o Guti lá, que veio dizimando, veio acabando com empresas, inclusive demitindo 5 mil trabalhadores e tal. E aí, o que você sente agora, com toda a sua experiência, quando vê um trabalhador defendendo as mudanças que estão prejudicando ele? Esse tema, para mim, ele é interessantíssimo, porque a gente teve uma guinada, Mauricião,
em que a gente tinha ali, podemos dizer que do período Collor até ali até o primeiro período Lula, talvez, a gente tinha ali uma luta de classes, de fato, né? Sim. As coisas ainda não estavam todas por garantidas, a gente precisava manter as conquistas e tudo mais. Então a gente, de fato, teve uma luta de classes ali, em que ou você era da categoria trabalhador ou você era da categoria patrão. Você era da classe média patrão ou você era trabalhador. Então por isso que a gente teve essa polarização PT-PSDB, muito forte. Depois a gente começou a ter outro tipo de polarização. A gente começou a ter uma polarização de valores. Então, hoje, você consegue encontrar um trabalhador que, às vezes, por conta da religião, por conta das influências dele, ou porque ele se pretende, em algum momento, um empreendedor e tudo mais, ele não está mais alinhado com a classe trabalhadora. Ele está alinhado com os valores morais. Então, você não tem mais aquela divisão clássica de classe média para quem tem mais grana ou de classe média baixa para quem tem menos grana. Esse tipo de divisão acabou, principalmente com rede social. Você tem hoje uma divisão muito mais voltada para valores mais progressistas ou valores mais conservadores do que valores de classe. Né? Então você vê hoje você tem pessoas aí em grandes centros urbanos que têm dinheiro sendo progressistas e pessoas do interior do Brasil, do interior de São Paulo, com menos grana, que trabalham ali no agro e tudo mais, mas que defendem os valores do agro, que defendem os valores da igreja evangélica. E aí você acaba tendo um outro tipo de panorama eleitoral hoje em dia. A disputa de classes, a luta de classes, a gente não pode dizer que ela acabou, mas ela está muito diferente em relação ao que ela era. Ficou meio para trás. Muito para trás. Até porque você pode ter lá um cara que defende o direito dos trabalhadores, aí o trabalhador vai falar, pô, interessante. Aí ele fala que ele é ateu. Acabou. Então, para aquele cara que é trabalhador e evangélico, ele já não ouve mais aquele outro cara que defende os trabalhadores. De repente, ele prefere um empreendedor evangélico. Uma boa visão essa sua, hein? Uma época a gente realmente estava pensando mais na questão trabalho trabalho e emprego, né? O trabalhador e o patrão, né? Uhum. E realmente agora você pensa muitas outras coisas junto, né? Muito, cara. Porque você tem o problema da pessoa chegar na igreja A, B, C ou D, e de qualquer religião, e lá o pastor, o padre, o pai de santo, qualquer um, poder interferir na decisão dele. Exato, cara. Por exemplo, o cara vai lá e defende 4 dias de trabalho por semana, né? Essa pauta tá rolando. Sim. Ao invés de 5 dias, 4 dias. Beleza, ele é defensor de 4 dias de trabalho por semana. Mas aí ele fala em alguma manifestação dele que ele é a favor do aborto. Acabou. Para muitas pessoas acabou. Não importa que ele defende os trabalhadores com 4 dias de trabalho por semana. Os valores morais importam muito mais. Então, você vai ter pessoas pobres aí que vão se identificar muito mais com outros valores morais, são valores instituídos pelo poder financeiro, né? Tem de tudo, né, cara? Tem valores pelo poder financeiro, tem pelo poder religioso, tem de tudo, né? É que quando eu falo poder financeiro, pra mim pega tudo, até o poder religioso, né? Que tem muito poder financeiro. Tem, um dos maiores poderes financeiros. Cara, mas logo no início do governo Bolsonaro, você publicou que ele ia ser... Esse senhor vai testar os limites de nossa sociedade cada vez mais. Caramba, será que eu acertei? E vimos tudo que ocorreu até 22. Por que você acabou de falar, né? Dessa questão de... como é que fala? Não da luta de classes, mas os valores morais. Mas, cara, como consegue embarcar num discurso bolsonarista que o discurso pode ser um discurso moral, mas os atos imorais, o que você consegue explicar isso? Cara, sabe, o cara passar como é que é? Com um jet ski, olhar pra uma menina de 14 anos e falar, pô, pintou o clima, cacete. Isso uma igreja pode aceitar uma porra dessa? Esse tipo de coisa, cara, tem muita gente tentando explicar, então eu humildemente vou dar a minha versão. O meu entendimento sobre isso. Eu quero escutar todo mundo pra me tentar entender também, porque eu não consigo. Cara, existem algumas pautas que elas são mais urgentes pra algumas pessoas. Sim. Por exemplo, segurança pública. Quando você perdeu um filho num assalto, quando você tá na rua e te tomaram o celular, quando você parcelou um carro em sei lá quantas vezes não deu tempo de acionar o seguro e te roubaram o carro e você continuou pagando 3 anos depois que te roubaram, sem ter seguro e tudo mais. Vem alguém e fala que se fizerem isso com você, ele vai mandar dar um tiro, ele vai botar atrás das grades, vai conseguir botar atrás das grades, e vai eliminar a bandidagem. Pô, você não quer saber que o cara tá andando de jet ski. Você não quer saber que ele falou que a menina de 14 anos é isso ou aquilo.
Não estou dizendo do meu caso, nem do seu caso, mas de muita gente. Não, porque inclusive eu tenho defendido aqui nos meus programas o seguinte, as pessoas têm que procurar pessoas que vão defender ou que já passaram pelos mesmos problemas para poder votar. Por exemplo, eu tenho problema de falta de escola pública para os meus filhos, para os meus netos e tal, então eu vou procurar alguém que defenda essa pauta. Estou com falta de emprego, então de direitos trabalhistas, então eu vou procurar alguém que defenda essa pauta. Não adianta eu, como tá lá, tô colhendo as frutas lá, os legumes lá, não sei como é que fala, e defender o dono do agronegócio. Eu tenho que defender alguém que defende a minha pauta lá do que eu preciso. E esse é o ponto central, Maurício. Esse é o ponto central. Por quê? Por mais abobrinha que o cara fale, por mais desprezível que ele seja como ser humano, para as pessoas que não têm muito tempo para refletir sobre a política igual a gente tem, e a gente mergulha no tema, a gente se aprofunda no tema, ele fala, pô, esse cara aqui tá falando que vai me proteger. E o cara cai no conto da carochinha. Que na verdade não é prender o cara, na verdade é da educação. Exato. A gente tem coisas a serem feitas para resolver o problema no longo prazo, né? Trabalhar, tem de tudo. Né? Tem iluminação, câmeras na cidade. Então, o discurso fácil, Maurício, do populismo, ele funciona. Você falar uma coisa que cai como música no ouvido das pessoas, funciona. Falar então, o que a pessoa quer ouvir, então para pensar todo aquele rebuliço que teve com a Lava Jato, depois a gente percebeu que era uma sacanagem do caramba, mas até aquele momento ali de 2018, tinha muita gente que estava tentando entender, quem tá de um lado, quem tá do outro, quem fez uma coisa, quem não fez. Então você soma a sacanagem que foi feita na Lava Jato, a divulgação midiática que foi feita dizendo que o Partido dos Trabalhadores era o mais corrupto do planeta, que não tinha, foram 300 trilhões e 4 quintrilhões de desvios, o que. Você fica martelando isso todo dia no ouvido do cara, e o PT vira um grande vilão, vira um grande fantasma na cabeça dele. Aí vem alguém que não tem pudor algum de falar que vai eliminar a oposição. O Bolsonaro não falou, vamos metralhar a petralhada do Acre? Não mandou essa? O cara fala isso, o cara tá de saco cheio do PT, o cara tá de saco cheio de ser assaltado, soa como música no ouvido dele. Então, uma coisa que eu tenho falado, a esquerda precisa descobrir um discurso de segurança pública. Enquanto a gente não entender por que a segurança pública está nesse ponto, enquanto a gente não tiver alguma proposta que possa ajudar a melhorar essa situação, a gente vai continuar perdendo várias e várias eleições, Maurício. Porque o nosso problema é assim, que eu vejo que a melhor forma de você ter segurança pública é a educação. Isso, mas ela é longo prazo. Só que ela é longo prazo, né? E aí você precisa de alguma coisa a curto prazo. Porque assim, você colocar o Lula atrás das grades por causa de um triplex que não é dele. Que depois não tinha prova de nada. Que não é nada dele, que não valia. Enquanto um filho de um Bolsonaro. Acho que é pior você chamar o cara de filho de Bolsonaro do que. Então, assim, o filho do Bolsonaro, né? O filho do Bolsonaro compra uma mansão de 6 milhões. Ou tem 150 imóveis, a família paga a maioria em dinheiro vivo e ninguém consegue ver o erro nesses caras. Maurício, deixa eu te contar uma história relacionada a filhos de Bolsonaro. Eu, no Uber, eu adoro contar histórias, né? Porque você tem uma conexão ali de um tempinho e tal. Eu adoro ser bolsonarista arrependido no Uber. A minha estratégia... Essa é boa, vou usar isso. A minha estratégia no Uber é assim. Na época da eleição tava mais forte, hoje em dia os caras não tocam muito no assunto, mas era assim. O cara falava alguma coisa de Bolsonaro e tal, e eu entrava na dele. Eu falava, pô, cara, ali 2018 também votei no homem, queria a mudança e tal. Deixa eu falar uma coisa pra você não fica meio incomodado com esses filhos dele, não? A gente gosta do homem, mas, pô, dos filhos, esse negócio de rachadinha, esse negócio de mansão, eu ia pelas beiradas, entendeu? Esse negócio de rachadinha, do cara comprar mansão com dinheiro vivo, não te incomoda, não? Pô, eu como bolsonarista, cara, eu não queria esses filhos perto dele, não. Aí o cara fala assim, pô, é verdade, esses filhos aí não é legal, não. Se tirasse os filhos, ficasse só o cara lá, ia ser legal. Aí eu vou indo aos poucos, aí o cara fala, não, e o PT não sei o quê. Eu falo, pô, cara, o PT ali fez a sacanagem dele e tudo mais, mas eu fiquei meio confuso com esse negócio aí que saiu depois aqui, não tinha prova e tal. Aí você vê esse Sérgio Moro, pô, o Sérgio Moro era o juiz, né? Mas, pô, e se um juiz ali num jogo de futebol combina o resultado com o goleiro? Eu fiquei com a impressão que o Sérgio Moro fazia isso, você não ficou, não? Acho que por isso que ele saiu do governo Bolsonaro. O Bolsonaro percebeu que ele ia trair a gente e tal. Então o Bolsonaro tirou o Moro ali antes de trair, porque ele trai todo mundo, né? Traiu durante os processos ali. Então ia comendo pelas beiradas, no final da corrida o cara tava quase viva na revolução, entendeu? Essa muito bem, boa sacada. Mas, ainda assim, a gente vendo tudo isso, eu acho que falta muita... Não é que falta informação, falta as pessoas terem vontade de buscar a informação certa. Eu acho que isso é tirado da educação e é proposital, né?
Você não acha que a extrema-direita ela vai para frente, ela vai para cima para, por exemplo, não ter um ensino político no ensino público? Para poder deixar as pessoas como analfabetos políticos? Eu acho complexa essa pergunta, Mauricião, porque existe nas redes sociais hoje em dia bastante oferta de conhecimento. O que a gente... Ou desconhecimento. Isso, eu vou chegar nesse ponto. Obrigado. O que a gente precisa descobrir é se aquilo é apurado ou se não é apurado. Mas para você descobrir se é apurado ou não é apurado, você precisa ter uma base. E a gente tem uma população que não tem a base. Então, para pensar. Uma pessoa mais despolitizada cai numa página ali, tipo aquele Brasil Paralelo. Hoje eu vou contar para vocês como é uma mentira essa Lei Maria da Penha, como essa tal de Maria da Penha só mentiu até hoje, não sei o quê. O cara faz um documentário de 1h e 20, cheio de pseudo-verdades ali, pseudo-intelectuais, bem editado, falando de maneira séria. Uma mentira dita 1000 vezes vira verdade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado ao assumir que a direita quer a gente burro, ou que os políticos querem a gente burro. O conhecimento está por aí, eles estão produzindo conhecimento. Só que eles estão produzindo conhecimento cada um para o seu lado. A dificuldade que a gente tem hoje em dia é separar o que é conteúdo profissional e bem averiguado, o que é conteúdo... Mas isso a gente já tinha problema já da época dos jornais, já em Folha, né? Você tinha os jornais aí que de direita extrema, que só falava, que glorificava a ditadura e tudo mais, então é muito complicado quando a gente também não detém. Agora hoje a gente pode deter a informação, a gente pode ter a informação. Como que a gente não consegue conversar com o nosso povo? É isso que eu queria dizer, assim, porque... Eles usam isso muito bem. Muito bem. Muito bem. Eu não posso... É deles. Eles falam simples, a gente fala complicado. Isso. Eles cantam que as pessoas querem dançar e a gente tá ali na academia, escrevendo livros difíceis de serem entendidos, dando entrevistas de 1h30 em que só especialistas assistem e tudo mais. Eles estão na rua, eles estão nas redes sociais, falando fácil, slogans, frases. E a gente tá fazendo o quê? A gente tem um Brasil Paralelo para falar fácil, por outro lado? A gente tem pessoas didáticas para falar fácil com o povo? Ou a gente tem pessoas que estão deixando essa vida, como o Lula, e não temos outros líderes para colocar no lugar depois? Porque a hora que o Lula se for, o Lula fala fácil. O Lula fala bem didático. Sim. A hora que ele se for, quem tem didático para entrar no lugar dele? O didatismo é muito importante, Mauricião. A galera tem que perder essa mania de falar só para quem já entende. Vamos falar para quem ainda não entende, vamos traduzir, vamos descer do palanque e vamos também cantar o que as pessoas querem dançar. A esquerda tá na periferia, mas não fala a língua da periferia. Não tá mais na periferia, Mauricião. Não tá. Acho que nunca teve. Se você parar para analisar dessa forma, a gente nunca teve. Quem tá na periferia é a igreja evangélica, quem tá na periferia são facções, quem tá na periferia são milícias, dependendo do Estado, não é mais a esquerda. A esquerda não tem mais organizações que falhem com o povo pobre. A gente tenta. É claro que a gente tenta. É claro que existem movimentos, existem grupos que vêm de dentro, que saem de lá, que são de esquerda, mas a periferia progressista é muito pouco hoje em dia. Muito pouco. Até porque o cara quer o cordão de ouro, o cara quer o Nike no pé, o cara quer a Hornet dele. Cara, mas isso a gente já passou lá em 80 e pouco, quando o Lula foi ser candidato a presidente e perdeu pro Collor, as pessoas falavam que o Lula ia tirar a casa deles. Então, assim, o Lula não tinha o voto do pobre, não tinha, às vezes, o voto do trabalhador. Então, a gente já acontecia isso com a gente ainda não conseguiu enxergar. É muito difícil, sabe por quê, cara? Solução simples não existe. Se existe solução simples para a segurança pública, se existisse solução simples para a educação, já tinha sido feito. Alguém já teria colhido os grandes louros de transformar o Brasil numa Dinamarca. Isso não existe. Solução simples não existe. Se a solução simples não existe, os trabalhos são de longo prazo. Mas o fato dos trabalhos serem de longo prazo não significa que a gente não precise falar pelo curto prazo. Porque no curto prazo a pessoa quer comida no prato. No curto prazo a pessoa não quer ficar igual sardinha ali no trenzão. No curto prazo a pessoa não quer ter o celular que ela pagou em 24 vezes roubado no ponto de ônibus. O que a gente fala para o curto prazo? Vamos manter os nossos sonhos de longo prazo. Vamos manter os nossos sonhos de educação. Mas o que a gente pode fazer pro agora? Pro agora a gente precisa iluminar melhor aquela rua? Pro agora a gente precisa ter uma tecnologia de inteligência artificial nas câmeras da cidade? Pro agora a gente precisa... O que a gente precisa? É isso que a gente tem que debater pro agora. Porque aí tem um monte de gente ali que quer debater coisas de longo prazo e as de curto prazo é a direita que está desenvolvendo.
A direita fala o que o povo quer ouvir. Muito bem observado. Muito bem observado, Fabio. Falar um pouco aqui do Moro. Você também, já lá em 2016, você falava sobre a suspeição do Moro, né? E aí, qual foi seu sentimento em vê-lo virar senador? E aí depois, agora, o melhor momento que ele pode perder o mandato. Basicamente a confirmação do que muita gente já vinha falando lá atrás, né? Esse juiz tem pretensões políticas. Esse juiz tá meio esquisito. Ele tá gostando muito de holofote e tudo mais. 2018 veio, o cara se tornou político. Terminou ali... Brigou com o Bolsonaro porque saiu do ministério. Basicamente, ele brigou com o Bolsonaro ali por briga política e depois se candidatou a senador. O cargo de ministro é um cargo político. Sim. Então, as perspectivas, as previsões lá em 2015 e 2016 de que esse juiz gostava demais de holofote, de que esse juiz tinha perspectiva política, só se confirmou. Ele não tá ali no Senado? Tá. Ele não concorreu nas eleições? Não recebeu o votinho dele ali na urna? Tá aí, um juiz que tinha pretensões políticas e que agiu numa operação gigantesca e importante, porque se não tivesse sido do jeito que foi, poderia ter sido uma operação importante. A gente não quer eliminar a corrupção? Verdade. Só que a gente... Se fosse livre... Se fosse lícita, séria, entendeu? Isso, se não tivesse fosse para todos os lados, não tivesse lado nenhum. Não tivesse combinando o juiz com a procuradoria ali, com o Ministério Público. Pô, o exemplo que eu sempre dou, eu vou em podcast e eu falo. O juiz, ele não pode chegar no ouvido do goleiro do Corinthians e falar, pô, ó, tem como você deixar passar a bola ali do hora que o jogador do Palmeiras porque chutar? O cara, principalmente que se o goleiro do Corinthians fizer isso contra o Palmeiras... Se descobrirem, né? No caso do Sérgio Moro, mas foi isso. Ele sabia que ele estava ferrado depois. O ponto é que ele achava que não ia ser descoberto, né? Isso é verdade. E foi, vazaram as conversas dele e toma ele. Da mesma forma que ele vazou. Exato. Então, cara, você hoje, o que você acha do Lula? Ele é um político muito importante do Brasil, e ainda mais pelo que ele viveu. Veio da periferia, veio de pior que a periferia, que veio da miséria, da miséria total, não tinha água, não tinha comida, não tinha, né? Foi trabalhador, chegou à presidência, virou prisioneiro e voltou para a presidência. É uma biografia espetacular. Eu já adianto que quando eu falo do Lula, eu não fico endeusando, eu faço análise. Só falo o que é verdade. Eu faço análise. E mesmo fazendo uma análise, a história do cara é incrível. É incrível. Da onde ele saiu, aonde ele chegou. Pra mim, só 2 presidentes têm histórias e biografias tão intensas no Brasil, Getúlio Vargas e Lula. O resto são histórias que podem ser interessantes, mas não espetaculares. Não. Entendeu? O Lula é espetacular pra fora do Brasil. De todos os sentidos, né, cara? E é isso, pra mim a biografia do Lula, ela traduz muito o que ele conseguiu fazer na política, né? Porque, embora a gente tenha 1000 erros dele pra pontuar, principalmente em comunicação, não tá sabendo se comunicar nesse terceiro mandato agora. Embora isso ocorra, Mauricião, o cara veio da miséria. O cara foi trabalhador urbano aqui no ABC Paulista e tudo mais, foi metalúrgico igual nós dois. Sim. Né? Depois ele começou a crescer no movimento metalúrgico e tudo mais, nos sindicatos e tudo mais. E aí ele foi entrando na política, fundou um partido, foi constituinte. Ajudou a fundar uma central. Exatamente. De trabalhadores. Concorreu 3 vezes, em 89 contra o Collor, em 94 contra o FHC, em 98 contra o FHC, 2002 vai e ganha. Então na 4ª eleição dele presidencial, ele vai e ganha. E ele conseguiu implementar ali, de fato, um pouco da biografia dele. O sonho dele era que nenhum brasileiro passasse fome. Naquele período deu certo. Por quê? Porque ele passou fome. É por isso que eu falo que a gente tem que procurar políticos que passam o que a gente passa pra gente poder votar. Quem votou no Fernando Henrique, votou porque queria a situação do jeito que estava naquele momento. Eram os empresários, eram os grandes banqueiros. Mas eu acho que tem uma defesa interessante. Como eu faço ciência política, eu gosto de trazer esse lado. Tem uma defesa interessante de fazer do FHC, que é... Qual era o problema ali no começo dos anos 90? A hiperinflação. Onde a hiperinflação foi corrigida? Quando ele era ministro da Fazenda com um plano real. Então é impossível um cara que conseguiu fazer aquela coisa acontecer em tão pouco tempo, que é estabilizar a moeda, o cara não ser eleito. Tem uma perspectiva muito... Embora tenha ali o PT de um lado, o PSDB do outro, a gente sabe de que lado a gente mais confia, que lado a gente mais gosta. O que eu tô falando tem assim, uma perspectiva interessante. Só para concluir, Maurício. Tem uma perspectiva interessante que é...
O que o povo precisa e quer naquele momento? Naquele momento a gente precisava do fim da hiperinflação. Ele conseguiu. O Lula não tinha o discurso naquela época que poderia ser superior a esse discurso. Então o FHC ficou 8 anos, deu problema pra cacete depois, no final do segundo mandato desemprego pra caramba. Quando o Lula vai concorrer ali em 2002, na eleição, qual era a pauta? Qual era o tema? Desemprego, miséria. Quem melhor do que ele para falar sobre isso? Lula ganhou. Então, mas mesmo assim, na época do Fernando Henrique, ele conseguiu essa proeza daí de ter a hiperinflação, mas não foi diretamente para trabalhador. A gente continuava devendo para o FMI, a gente continuava com juros altos, a gente continuava com salário baixo, a gente continuava sem poder pagar parcelamento. Ganho de salário foi com Lula. E a gente continuava sem poder parcelar um carro, sem poder parcelar uma casa, sem poder parcelar um eletrodoméstico. Isso, aspecto negativo, Mauricião, vai ter sempre. Não, mas é porque ele fez isso positivos que eu acho interessante. Para os banqueiros, para os bancários não. O FHC foi um cara bom para os banqueiros. Ele estabilizou a economia, foi um cara que foi... Ele estabilizou a economia de que jeito? Porque ele já estava fazendo o que o Tarcísio e o que o Bolsonaro fez. Ele privatizou a Vale do Rio Doce, que só dava lucro pro Brasil, e ele vendeu a troco de banana, não, né? Porque a banana nossa é muito boa. Mas ele vendeu a troco de nada. Então o interesse dele era ajudar aqueles que ajudaram ele, que foram os banqueiros. Já o Lula, quando veio, ele passou por aquilo. Eu preciso terminar com a fome, porque eu passei fome. Eu preciso ter um salário bom para comprar um carrinho, por quê? Porque o meu salário não dava para comprar um carro. Eu quero comprar eletrodoméstico, um fogão, uma geladeira, porque eu não podia comprar isso. Então, é isso que eu queria que a população visse. A minha visão, Mauricião, é que a gente precisa, em alguns momentos, saber elogiar a boa direita. Quando a gente não sabe, nós de esquerda não sabemos elogiar a boa direita, se cria a extrema direita. Então eu acho que você vai se recordar numa época em que chamavam o Alckmin de fascista. O Alckmin hoje é o chuchu temperado. Isso, a gente descobriu depois o que era fascista, né? Chuchu temperado. Depois a gente descobriu quem era de verdade. Sim. Então, eu defendo que a esquerda saiba nos momentos estratégicos enaltecer a boa direita. Porque se a gente tivesse num cenário de um Lula concorrendo com um FHC, a gente estaria muito melhor do que um Lula sufocado para ganhar do bolsonarismo. Que é muito mais perigoso para o Estado, para a população, para os mais pobres, com o Paulo Guedes lá. Entendeu? Então eu acredito que ao entender o passado, ao entender o que a FHC fez de interessante, enaltecer, não o tempo inteiro, não puxar saco, porque a gente tem posição, a gente tem lado, mas entender a boa... Eu não concordo com tudo que o Lula faz, não. Exato, mas ao entender as coisas interessantes que foram feitas pela direita mais moderada, a gente traz as pessoas... Talvez um sonho, né? Mas a gente consegue trazer as pessoas para fora do extremismo. Então não é que essa direita mais moderada agora virou... como é que é? O quê? Uma frente agora que é a... Porra, cacete, sumiu o nome aqui. Progressista. Sim, Simone Tebet está no governo, sim, entendeu? E é isso, a gente tem pessoas que são os famosos liberais. Liberais na economia, mas também liberais nos valores. Não são conservadores nos valores, né? Isso. O que a gente teve com o governo Bolsonaro foi um governo conservador nos costumes e liberal na economia, que significa basicamente o quê? Igreja de privatização. Né? E, em resumo, seria por aí. Mas a gente tem pessoas como a Simone Tebet, por exemplo, ou mesmo como o Alckmin, que são liberais. Se bem que o Alckmin é um pouquinho mais conservador, né? Ele é um pouquinho mais conservador, mas agora parece que ele entendeu. Nesse caso, eu também concordo que eles viram também o problema do extremismo, que é sempre problema. Tanto o extrema esquerda, extrema direita, tudo que tiver extrema na frente, meu amigo, é ruim. É grave. É ruim. É grave. É ruim, então... E perigoso, né, Marcelo? Não só no Brasil, a gente tem visto no mundo todo Trump, Orbán, e Filipinas, e Turquia, Israel, agora a coisa tá bem complicada por lá. Quando você tem governos de extrema-direita, autoritários, não só tomando o poder, mas se consolidando no poder por anos e anos e anos, como o caso da Turquia, por exemplo, você vai começando a ter um grupo que pode se organizar globalmente e que vai dificultar tremendamente para a gente implementar valores progressistas. Então, a gente precisa entender que o que aconteceu no Brasil em 2018 acontece no mundo todo. Acabou de acontecer na Argentina. E eu ia falar agora, continua acontecendo e aconteceu aqui do nosso lado. Quem que é esse cara agora? Exatamente. O tal do Milei, ele surgiu no mesmo discurso do Bolsonaro. O Brasil não estava terra arrasada ali em 2018?
A Argentina tá terra arrasada. Então, e não só por conta da esquerda, por como faz 40, 50 anos, 100 anos que a Argentina tá toda cabulosa, por motivos mil que depois a gente pode falar. Mas quando chega alguém, o povo cansado do sistema político, o povo cansado dos partidos de sempre, o povo cansado de quem fala a mesma coisa, com aquele jeito manso, os famosos cabeça branca, não sei o quê, com o mesmo discurso, blá blá blá. Chega um macaco com uma metralhadora na mão, que o Bolsonaro foi isso. Vamos dar uma metralhadora pra esse cara aí. O cara é doidão? Vamos dar uma metralhadora pra ele pra ver se dá um jeito. O povo por aqui com os problemas do país, chega uma hora que toma medidas desesperadas. Por isso que eu busco entender esse aspecto e eu condeno muito mais o cara do que o eleitor do cara. Porque o eleitor do cara, muitas vezes, ele tá no desespero. Confio nele. Ele tá no desespero e fala, a mesma coisa que as igrejas que prometem o céu, mas você tem que pagar na terra. Exatamente. Então, quando a população tá cansada e não aguenta mais, ela fala, eu vou dar uma metralhadora na mão desse macaco doido aí. E aí o cara sai atirando. E a gente viu quais são as consequências de entregar uma metralhadora na mão de quem pretende ser louco. Na pandemia, o cara não queria nem vacinar o próprio povo. Olha o nível. Chamando vacina de vacina. Que a vacina vinha da China. Olha o nível. O Brasil, um país que se vacina historicamente. Nossa, dos maiores povos mais vacinados do mundo. Que a vacina mais bem. Exatamente. E aí a gente deixando florescer. Quantas doenças aqui discurso anti-vacina, crescendo por causa do cara. Vacina vai virar jacaré. Quando o povo tá desesperado, ele topa tudo. Autopar tudo, personagens maléficos surgem. A gente viu quando surgiu um personagem maléfico e a gente teve uma pandemia. Fazia 100 anos que o planeta não tinha uma doença global do jeito que teve, mas tivemos. Vivemos aquele absurdo, aquele caos, aquela loucura. O cara não queria nem vacinar a gente. 700 milhões de pessoas mortas. Se isso não basta para algumas pessoas acordarem, vai ficando mais complicado. Porque a gente tem o voto calcificado. A gente tem as pessoas que não vão mudar de voto, Mauricião. Tem uma boa porcentagem ali de uns 15% que vão ser bolsonaristas até morrer. Aqueles outros que não são extremistas, que talvez tenham votado no Bolsonaro em 2018, em 2022 talvez tenham votado, mas porque do outro lado era o Lula, tal. Algumas dessas pessoas a gente tem que tentar resgatar. Porque eu tenho certeza que essas pessoas querem educação de qualidade, essas pessoas querem segurança ao andar nas ruas, querem ver o vizinho bem, querem ver o vizinho bem, querem não prosperidade. Querem precisar andar com uma arma na cinta. Exatamente. Esse tipo de pessoa existe, ele que votou no Bolsonaro, mas que não acha, de repente, interessante o vizinho ter uma arma. Essa pesquisa é muito interessante, fizeram a Quest, ela fez uma pesquisa para tentar entender não se você é a favor das armas ou não. A pergunta era muito mais estratégica, a pergunta era, se o seu vizinho tiver armas na casa dele, você se sente mais seguro ou mais inseguro? Boa. Essa pergunta é a sacada. As pessoas com a cabeça mais no lugar, na minha visão, elas entendem que você fica mais inseguro. Porque se o seu vizinho chegar bêbado um dia, ele pode dar uma causada. E isso acontece muito. Se o seu vizinho arrumar uma briga no trânsito, ele pode atirar em alguém. Não é sobre você ter a arma. O lance é, você se sente mais seguro ou inseguro se o seu vizinho é armado? Se eu tiver arma, tudo bem. Agora, se o meu vizinho tiver arma, eu tô ferrado. Aí é mais complicado, né? Faz pra mim uma análise desse primeiro ano do governo Lula. Complexo. E previsivelmente complexo, Mauricião. A coisa não ia ser fácil. De maneira nenhuma. Nem está sendo. Nem economicamente, nem politicamente. Só que o que eu imaginava aconteceu um pouco o inverso. Eu imaginava que o Lula ia conseguir se organizar politicamente muito rápido e que ele ia demorar muito para dar jeito na economia. Ele tá dando um jeito na economia bem mais rápido do que a gente imaginava e politicamente está bem caótica a coisa. Vai ter mais reforma ministerial por aí, que tá por vir e tudo mais. Ele tá refém daquele... Tá muito. A gente tá vivendo um semipresidencialismo, basicamente, em que o Lira é quase um primeiro-ministro, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, a gente vive num sistema presidencialista. O sistema presidencialista, você vai lá, vota no presidente, vota nos deputados, e os deputados são o que é conhecido como legislativo. O Lula, presidente, tá ali onde é conhecido como o executivo. O que a gente está tendo no Brasil hoje aqui é um legislativo tentando pegar para ele coisas que não eram para ser dele, tipo o orçamento. Estão querendo fazer parte do executivo como basicamente. Então, na prática, a coisa está muito difícil. O Lula está vendo de perto agora que o buraco está bem mais embaixo. Ao mesmo tempo, eu estou bastante surpreso com a parte econômica. A inflação diminuindo. Mesmo com o presidente do Banco do Brasil jogando... Do Banco Central lá. Do Banco Central. Desculpa, o juro caiu ontem de novo. Né? Então, tem um jogo ali complexo pra caramba. Eu não sou da economia, sou da ciência política. Mas o que eu acho que é a principal crítica que eu faço
ao governo Lula nesse momento? Comunicação. Cara, tá lamentável em diversos sentidos. Muita coisa de improviso, muita coisa em que ele não tá compreendendo antes de falar. Ele, por exemplo, ele tá sendo vítima agora de um gesto muito difícil de entender da parte dele. Ele recebeu o Maduro com pompas ali em fevereiro, março e tudo mais, sendo que ele poderia só ter recebido, não precisava de tapete vermelho, ele recebe o cara, chefe de Estado e tudo mais. Aí agora o cara tá invadindo, tá querendo invadir a Guiana, ameaçando invadir um país vizinho. E o Lula não sabe o que faz. Então, em muitos casos, o peixe morre pela boca. O Lula tem que falar menos de improviso. Óbvio, quem sou eu, Fábio, para falar do que o Lula deve falar ou não deve falar? Mas também cabe a mim analisar algumas coisas. Na minha visão, ele soltou uma frase lá há uns 6 meses atrás, sei lá quanto tempo atrás, falando assim, videogame estimula a matar e não sei o quê. Pô, essa é uma visão de 50 anos atrás, cara. Que videogame estimulava a matar. Tá, então música pesada, heavy metal estimula a matar também? Porque heavy metal também fala de morte. É jogo, é videogame, então existem... Deixa eu só completar, Maurício. Existem algumas falas de improviso do Lula que ele precisava tomar muito mais cuidado, ter um script, ter uma assessoria, ter gente mais jovem no entorno dele. A impressão que eu tenho é que ele não ouve ninguém. Ele tá ali, pô, quantos cabeça branca da era do PT, da fundação do PT tem ao lado dele? Não tem. Você tem Glaze, que é de uma geração, 2 gerações depois da dele. Você tem Haddad, que é 1, 2 gerações depois da dele. Você não tem um Dirceu do lado dele, você não tem um Guxiquem do lado dele, você não tem um Genuíno do lado dele, você não tem um Palocci do lado dele. Então, a sensação que dá em termos de comunicação é que ele não ouve as pessoas. Ele simplesmente está falando o que está dando na cabeça dele, e ao falar o que dá na cabeça dele, muitas vezes ele fala uma coisa bastante complicada para quem trabalha com comunicação e sabe qual vai ser o uso do que ele falou na rede social. Ele não percebeu uma coisa, que ao falar de improviso, vão tirar só 15 segundos do que ele falou. Não adianta ele corrigir nos 30 segundos posteriores. Vão fazer um clipe de 15 segundos em que ele vai estar falando algum absurdo ali. Então ele precisa, vai ser difícil, mas ele precisa se atualizar em relação à comunicação, ter mais algum script, ter mais roteiro, ouvir um aconselhamento de pessoas de comunicação do entorno dele. E se ele continuar falando de improviso, a gente vai continuar tendo gafes aí que vão ser usadas pela direita, agora, nas redes sociais. Concordo, mas agora vamos olhar do lado do Lula. Vamos lá, você tem um vô, uma avó, você tem seu pai, sua mãe com mais idade e tal, e aí o cara foi presidente da República por 2 mandatos, transformou o Brasil, colocou o Brasil no top do mundo, acabou com a dívida externa, ainda emprestou dinheiro para o FMI. Emprestou dinheiro para o FMI, trouxe emprego, trouxe comida, trouxe tal, e de repente ele é tratado como um criminoso por uma coisa que ele não fez, fica quase 1 ano preso, não, mais 500 e poucos dias. Mais de 1 ano preso, bem mais de 1 quase ano 2. preso, falando que era inocente, nunca regou, que nem esse bunda mole do cacete, que toda vez que alguém grita o nome dele, ele dá caganeira, ele vai pro hospital. Fica preso, né? Perde a esposa, perde um neto, não pode ver, perde irmão, não pode ver. É tratado daquela forma que foi tratado, porque por mais que tudo, ele deveria ser tratado com respeito, mesmo que tivesse seus problemas, ele deveria ter sido tratado com respeito, porque ele foi um chefe de Estado. E, de repente, tudo aquilo que ele falou, ele prova que é verdade. Aí você imagina você se sentir isso aí, você fala, puta que pariu, eu fiz tudo isso aí, eu falei que eu tava certo, vocês não deixaram eu ver minha esposa tava morrendo, vocês não deixaram eu ver meu neto tava morrendo, vocês não deixaram eu ver meu irmão, vocês tentaram acabar com a minha vida e agora eu tô voltando e vou ser presidente da República. Ele também tem direito de falar algumas coisas. Ele tem direito na vida pessoal dele, ele é um chefe de Estado, então ele tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. A partir do momento em que ele concorreu a uma nova eleição, se tornou presidente novamente, ele precisa ser frio. Para ser político, a gente não tem que ter uma frieza. Concordo. Então, o que ele passou na vida pessoal dele, mas eu entendo muito a raiva dele. Eu quero ver um que consiga ser frio do jeito que ele tá sendo até agora, igual a ele. Imagina você sendo preso. Isso. Quem não teria feito um acordo teria saído? Vários. Fugir do Brasil? Quem? Vários. Quem não teria dado caganeira aí, que estava no hospital? Não? Mas eu entendo... Eu acho que algumas coisas eu entendo, mas eu não justifico. A política do rancor não deu certo. Então eu não gostaria de ver o Lula rancoroso, não. Rancoroso já bastava o Bolsonaro. Esse que é o problema. Às vezes ele fala uma coisa ou outra, mas é o cara mais tranquilo que tem. Até agora ele não fez prender o Bolsonaro, que já devia estar preso há muito tempo. Mas até agora ele tá deixando cada um no seu... Não tá exatamente nas mãos dele, mas o que eu acho? Eu acredito também não tava na mão do Bolsonaro, mas ele deu um jeitinho. Mas ele dava.
Ele dava. Ele tentava, porque a meta dele era prender os desafetos, né? Mas no caso do Lula, entendo, compreendo, tá escrito tudo isso daqui que ele passou no livro. A questão é, quis ser presidente de novo, não quis? Ao querer ser presidente de novo, o rancor dele tem que deixar de lado. Mas é entendeu? muito difícil, o cara é humano, né? É humano, mas aí ele pode ser ativista, não vira presidente novamente. Para ser presidente novamente, eu quero que ele resolva a economia, ele tá conseguindo. Quero que ele resolva o sistema político e ali tá um pouco mais complicado. Eu quero que ele traga o Brasil para mais perto da democracia e mais longe dos países autoritários. O que ele passou na vida pessoal dele, respeito, entendo, compreendo e consigo explicar, consigo entender. Mas se isso é maior do que ele deixar o Brasil mais perto da democracia, vire ativista. Então, mas é que tá, ele não tá deixando. Ele não tá deixando. Não tá deixando o quê? Não tá deixando de fazer o que ele tem que fazer pelo Brasil. Não acho que esteja. Não tá. Não Então, acho e que aí, esteja. de repente, uma gafe e outra acaba acontecendo. Acaba, mas deveria parar. São opiniões. Sim. Boas de debater, hein? Boa, muito boa de debater. Flávio Dino no STF, qual que é a sua opinião sobre os reflexos dessa indicação? Jogada de mestre do Lula. Puta que pariu. Jogada de mestre. Você tira um concorrente, porque afinal Haddad e Flávio Dino iam ter sua briga de gato ali em 26 ou em 30. Você coloca um cara progressista de muita experiência no STF. Inteligência, experiência. Muito bom de comunicação. Comunicativo. Entendeu as redes sociais. Né? Eu não consigo entender como que os caras chamavam ele para debater ali 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes ali nas comissões. O cara só dobrava os caras no meio, dobrava o Nicolas no meio, o Kim Kataguiri no meio. Cara, ainda bem, pra ele foi umas férias, né? Basicamente. Ali naquele momento ele tava trabalhando, né? É lógico, era um passeio. Ele fez ali o que ele foi gosta de divertido falar. pra gente assistir. Ele fez ali o que ele gosta de fazer, que é debochar. Gosta muito de Deus. Tem até muita inteligência e muita elegância. E ele tem muita experiência, cara. Em todos os poderes. Eu fiquei impressionado quando eu fui entender um pouco melhor a história dele. Ele era juiz, depois se tornou deputado, depois se tornou governador. Aí ele foi experiência em todos os poderes. Aí foi reeleito governador. Aí ele foi eleito senador, mas aí foi convidado para ser ministro. Aí agora de ministro virou ministro do STF. Porra, cara. O cara tem uma experiência. Porém, eu tenho uma desconfiança aí de que daqui uns 10, 15 anos ele se reapaixone pela política, hein? Por favor. Acho que ele tenta voltar em algum momento. Também acho. Na sua opinião, não daqui a 10 ou 15 anos, mas na sua opinião, quem pode ser o sucessor do Lula? Essa é a de 200 bilhões. 13. É, de 13 bilhões. Cara, não acho que o Haddad seja, na teoria, esse cara, mas na prática é ele, né? No momento é isso. O candidato ideal, na minha visão, não seria o Haddad. Um candidato ideal seria o Dino se filiando ao PT, um candidato ideal seria uma outra linha, seria uma outra pessoa, mas o que vem se formando aí é o Haddad. Acredito que o Lula vá concorrer em 2026, se a saúde dele permitir, né? Ali em 2030, se nada grave acontecer, provavelmente é o Haddad, e daqui a alguns anos o Boulos, né? Talvez isso aconteça, né? Vamos ver como vai ser a administração dele. Isso, como vai ser o Boulos no Poder Executivo, se acontecer de ele sair vitorioso. Vamos ver como vai ser ele depois se tornando governador, como vai ser ele em outros cargos. Mas aí, por enquanto, entre Haddad e Boulos, acredito que é mais provável. Tem outros quadros aí que são muito interessantes. Eu acho o Silvio Almeida muito interessante. Sim, verdade. O cara é interessante pra caramba. Tá entrando na política basicamente agora, né? Professor de Harvard, tem uma formação muito consistente, mas acho que é o primeiro cargo público dele, se eu não me engano, tá? Espero não estar falando besteira. Eu também acho que é. Primeiro cargo público dele. Então, em termos de sucessão, é isso. A gente sabe que Tebet e Alckmin vão rachar, né? Isso provavelmente vai acontecer, talvez não em 26, mas ali em 28, 29, quando estiver chegando 30, isso vai acontecer. Mas quem dera um país em que a nossa oposição seja Tebet e Alckmin, né? Então, Quem diria que um dia a gente ia querer que fossem esses daí, não filhos do Bolsonaro, e não Michele Bolsonaro. E em termos da direita, eu acredito que Tarcísio vai se formando aí para ser o candidato da direita. Ele é hábil em equilibrar os eleitores mais moderados e os eleitores bolsonaristas. Ele não é um falador de grandes merdas como o Bolsonaro é, mas é um cara que veio do bolsonarismo, né? Então ele tem tá as práticas bolsonaristas, exatamente, mas ele faz de conta que ele não é tão extremista. Ele tem práticas bolsonaristas comendo de garfo e faca, né? Isso, basicamente isso mesmo. Então ele tá tentando se equilibrar ali para não perder o voto extremista e manter o voto mais moderado, né?
Acredito, eu já acreditei um pouco mais, mas que Damares poderia tentar em algum momento, né? Pelo lado mais radical de todos ali. Michele não sei. Era capaz dela tentar, mas ia sozinha, não tinha jeito não. Não Aquela sei. eu nunca acreditei. Não sei. Michele eu não sei o que vai ser daí. Filhos de Bolsonaro, não sei se Flávio ou Eduardo tentam em algum momento. Flávio é bem enrolado com rachadinha, né? Sim. Então não sei como seria em algum momento. Mas em termos de esquerda é isso, cara. É o Haddad, mesmo não sendo o cara ideal. Vai ser o necessário. Acredito que vai ser ele. Deu a louca no roteirista do Brasil. Relato de um país que desmoronou entre 2013 e 2023. Fábio Chape. Fábio, fala um pouco desse maravilhoso livro aqui que você já deixou aqui pra mim, já autografado, que esse livro lhe seja útil. Viva a ciência política. Abraço, Fábio Chape. Vamos lá, fala um pouco desse maravilhoso livro seu, que eu não vejo a hora de lê-lo todo. Fazer a leitura, né, Maurício? Fazer a leitura. Cara, eu vivi esse período de 2013 até 2023, politicamente, muito intensamente, né? Participei das manifestações, participei de grupos, e escrevi, relatei, analisei, fiz palestras e tudo mais. Então, ali a vivência foi feita no âmago. Quando estava chegando ali junho de 2023, quando era, cara, abril, maio, eu falei, pô, eu não vou fazer nada. Eu sentei a minha bunda na cadeira, escrevi esse livro em um mês. Caraca. Era basicamente só o que eu fazia. Tac, 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 tac. Eu não parava escrevendo, para que quando chegasse junho de 2023, eu tivesse o livro lançado. E deu certo. 120 páginas aqui em um mês. Isso. E qual é a minha busca com esse livro, Mauricião? É resumir para as pessoas o que aconteceu em 10 anos de Brasil. Porque foi isso que aconteceu, deu a louca no roteirista. Se você colocar a história do Brasil de 13 a 23 numa série, fica forçado. Né? Vai falar assim, pô, você não é possível que isso aconteceu. Ia forçado esse negócio aqui, não sei, acho que é melhor tirar isso daí. Vai ser pior que 007, tá meio artificial. Vai ser pior que Batman, não vai ter jeito. Tá meio artificial. Tá meio artificial esse negócio. Então eu busquei colocar aí no livro todos os personagens. De Dilma, Lula, Eduardo Cunha, Aécio, Temer, Bolsonaro e tudo mais. Tem essa mistureira toda aí. Também conto no livro como foram as manifestações de 13, como foram as de 14, que tiveram perfis diferentes. As manifestações de 2013, as pessoas se esquecem, elas começaram pedindo mais Estado. Porque quando você chega, porque quando você chega lá e fala assim, eu quero mais saúde, mais educação, eu quero segurança, o que você está pedindo? Que o Estado seja mais presente e cuide de você. Para depois, ali em 2015 e 2016, terem manifestações pedindo menos Estado. MBL, vem pra rua, aquelas coisas todas, né? Eu não tenho culpa, eu votei no Aécio, lembra? Com essa camiseta aí. Então a gente viu esses movimentos, esse pêndulo muito louco acontecendo no Brasil, né? Quem diria que manifestações... Não teve culpa porque não votou na Aécio, porque ele usava, dizem que usava, não vou afirmar, mas aí votou no outro depois que trazia no avião. Teve de tudo ali, cara. O Bolsonaro também teve o dele, né? Trouxe de avião, porra. O que transportava coca na FAB. No avião da FAB, né? No avião da FAB. Teve de tudo ali, cara. E esse pêndulo, que hora tava pra esquerda, hora tava pra direita, e vem Lava Jato aí no meio, tem Sérgio Moro, obviamente, também no livro, Deltan Dallagnol. Então, essa história toda, eu busquei sintetizar, contar uma história curta, como você disse, 120 e poucas páginas, e bem didática. Porque eu não quero que a pessoa fale, puta, que livro mais acadêmico, que livro difícil, que livro chato. Não, eu quero que seja um livro de história política, que a pessoa, ache divertido. Fala, caramba, não tinha pensado nisso. Olha que interessante esse aspecto. Então eu escrevi ele para ele poder ser lido por todos, do Gari ao CEO, para as pessoas poderem relembrar o que aconteceu no Brasil. E eu paro ali no 8 de janeiro de 2023, que aconteceu uma tentativa de golpe de Estado. Essa tentativa só não virou golpe de fato, porque as Forças Armadas não embarcaram dessa vez. A gente sabe que historicamente elas entraram em 64, em outros momentos. Nesse momento eles falaram assim, talvez a gente não tenha a força necessária, não temos apoio da mídia, não temos apoio internacional, tem só esse cara louco que é esse tal de Bolsonaro aqui querendo que isso aconteça, e a galera que se pendura em caminhão aí querendo que isso aconteça também. Vira para-brisa de carreta. A gente esquece isso, né? Esquece dessa cena clássica aí. Então o livro termina no 8 de janeiro de 2023 com um alerta, que se a gente não conseguir dialogar com pessoas que não são nem esquerda nem direita, que se a gente não conseguir resolver os problemas da segurança pública desse país e da desigualdade nesse país, que se a gente não conseguir
ser mais didático, falar com as pessoas que são religiosas sem preconceito, falar de temas diversos que são necessários para o povo mais pobre, mas que esse povo mais pobre está voltando muito mais de olho nos valores morais do que nos valores do bolso, né? A gente sabe que a pessoa na miséria, ela vota com o bolso. Ela vota ali vendo a geladeira dela cheia ou vazia. Mas as periferias urbanas, a pessoa tem o que comer. Só que a pessoa tá pegando o trenzão lotado. A pessoa tá ganhando R$2.000, R$2.500 ali, que dá para muito pouco. Se você mora numa periferia de São Paulo, você ganha R$2.000, você vai pagar um aluguel de R$500, já foi um quarto. Sim. E um aluguel de R$500, você mora num lugar muito ruim. Você não mora... Você vai com o outro um quarto ali para... Exatamente. Aí você vai fazer um mercado ali com um pouco mais de um quarto. Porque com R$500, como que você faz um mercado para 4 pessoas? Marido, esposa, 2 filhos. Eu tô falando isso dentro da cesta básica. Entendeu? Tá ali, então, hora que você vê, principalmente nesses centros urbanos, seja lá de Salvador, seja aqui de São Paulo, seja de Minas Gerais, a gente precisa aprender a dialogar com essas pessoas, senão a direita volta. A direita volta. O povo acha que o Lula ganhou de 60 a 40. O Lula ganhou por 1,5%, se eu não me engano. 2 milhões de votos de diferença. 2 milhões de votos num país de 150 milhões de eleitores? Eleitores, se eu não me engano, são 150 milhões. A diferença dos dois foi de 2 milhões. É muito pouco pra gente dormir no ponto. A gente tem que conseguir falar com um Congresso que não é do lado do Lula, não adianta. É um Congresso não adianta, contrário. Ele é fisiologista. Mais do que contrário, ele pensa nele. Isso. Ele é muito fisiologista. Porque o que o cara do Centrão quer? O cara do Centrão, ele não quer pagar promessa nem pra Bolsonaro, nem pra Lula. Ele quer fazer o viaduto lá na cidade do interior dele, pra depois fazer o outdoor e ser reeleito. Só pensa nele mesmo. Se ele vai fazer esse viaduto aí, mandar a emenda pra lá com o dinheiro do Bolsonaro ou do Lula, pra ele pouco importa. Os deputados federais ali ideológicos são poucos. Verdade. Se você for pegar ali, eles não devem bater 20% da casa. Não. Entendeu? Então tem a galera ali querendo entender o que ele faz pela Viraram profissão, dele. Né? Virou profissão. Cargo de deputado, cargo de vereador, virou profissão. Virou profissão, mas ao mesmo tempo, eu acho importante, Mauricião, o equilíbrio de pessoas experientes com pessoas novatas. Por quê? Eu não sou desse movimento antipolítica que, os caras estão passando 15 anos lá, 20 anos lá. Pô, é importante ter pessoas que saibam fazer esse trabalho. Sim, porque senão também você não consegue dar continuidade. Exato, é importante ter quem saiba fazer esse trabalho. Tem que dar continuidade no que é bom e melhorar o que tá ruim. Só que aí a gente tem que equilibrar. Pessoas com experiência lá misturado com pessoas que estão entrando agora, que trazem vitalidade. Sangue novo, traz ideias novas, exatamente. Traz como é que é? Traz coragem nova. Coragem nova. Porque quem tá ali há 20 anos é bem menos corajoso, né? O cara não peita tanto, tá tranquilão. Já tá ali, tô esperando já. Exatamente. Cara, muito bom, Fabio, muito bom falar com você mesmo. Cara, é pouco tempo pra gente falar tudo e olha, você é um cara maravilhoso pra gente conversar sobre isso. Gente, olha, esse aqui é um livro maravilhoso, uma leitura rápida, didática, que vale muito a pena você ler. Vou ler também e vou trazer aqui o que eu entendi do livro, com certeza. Pra mim falar com o Fábio, como é que eu faço? Ou pra mim comprar o livro, como é que eu faço? Instagram, ChapFábio. Se você digitar ChapFábio, porque é o @ certinho, né? Mas se digitar Fábio Chap também acha. Melhor Chap, C-H-A-P. Fábio Chap. Dá pra dar um zoom aqui, ó? Ou aqui? Aê. Deu a louca. Aê. Ó, vou fazer com narração, hein? Deu a louca no roteirista do Brasil. Com Fábio Chap. O retrato de um país que desmoronou de 2013 a 23. A 23, maravilhoso. Fábio, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado por essa troca de ideia. É enorme conhecê-lo. A gente ainda vai trocar muito mais ideias de política, eu tenho certeza. Graças a Deus. Eu não me aguento porque eu preciso aprender muito ainda. Eu não me aguento, cara. Se eu vou num lugar e eu não falo de político, o rolê não foi completo. Então somos dois. Tem gente já que não quer mais nem me ver. É brincadeira. Hoje eu tô vendo também uma diferença que tem muito mais gente querendo escutar. Tem. A rede social ajuda muito nisso, cara. Muito. Por isso que o meu trabalho de rede social é fazer análise política para essas pessoas que estão começando a prestar atenção agora. Cara, só esqueci de fazer uma pergunta. 2 até, se quiser. O Fábio Chap de hoje, se pudesse pegar uma máquina do tempo e voltar para falar com o Fábio Chap de 18 anos, o que ele falaria? Aí você quer me fuder.
Não, isso não. Caraca. Tá de não, boa, né? Não faz meu gosto. Tá tranquilo. Pô, um tio desse aqui, Você é muito barbudo pra mim. Cara, se eu voltasse pra ter 2018 ou 18 anos de idade? 18 anos de idade. O Fábio Chap de hoje, Ah, né? Com os seus 63 anos, quase lá. Quase lá. pudesse voltar e falar com o garoto Fábio Chap de 18 anos. Eu vivi muita coisa interessante, eu fui um moleque ousado, eu sempre gostei de arriscar, eu fui nas festas, eu li, eu trabalhei na Vox, eu trabalhei com marketing, eu escrevi, eu me relacionei. Eu mudaria muito pouco, mas uma coisa que eu mudaria é, eu me interessaria por política antes. Mais cedo. Mais cedo. Mais cedo. Eu fui me interessar por política uns 5 anos depois, seria um pouco antes. Boa, De resto, boa. eu não mudaria nada, muito orgulho da minha história. Que bom, que bom. Fabio, mais uma vez, muito obrigado. E você, agradeço por participar do Pode Papo aqui com o Maurício. Você que já está nos acompanhando, deixa seu like. Você que está nos acompanhando já se inscreveu. Deixa seu like e ativa o sininho. Você que não se inscreveu, cara, que foda pra você se inscrever. Valeu!